Boa noite, pessoal. A nossa live de hoje é sequência da live da semana passada, que falamos sobre estresse e ansiedade. E dessa vez é depressão e superação. Acho que está dando um retorno aí, né, quando eu falo. Acho que a gente vai precisar ajustar o áudio, de repente desligar aí para não dar o retorno. Isso. Olha, para mim tá muito bom o seu áudio. Para mim também. Tá. Então vamos lá. E aí, com base no tema da semana passada, nós escolhemos depressão e superação para dar sequência, porque a prevalência da depressão é estimada em 19%, número de casos, né, numa população, o que significa aproximadamente 1 em cada 5 pessoas no mundo apresenta o problema em algum momento da vida. E aí eu convidei novamente o Dr. Daniel Camaforte, que ele é psicólogo clínico. Dá um oizinho aí. Oi, gente, estou aqui de novo. Beijo para todos. E convidei também o Davi, ou Davizinho Radical. Fala aí, galera! Eu quero agradecer a presença de vocês, duas pessoas especiais, né, pra gente, e vão contribuir bastante aqui na live de hoje. E aí, doutor Daniel, é para você, né, que eu começo as perguntas. Essa prevalência de depressão, eu peguei um dado estatístico aqui de 19%, então 1 em cada 5 pessoas no mundo pode apresentar a depressão em algum momento da vida. Como que, então, você define a depressão, falando um pouco sobre os sintomas físicos e emocionais? Olha, para a gente falar de forma um pouco mais resumida, a depressão ela apresenta uma tríade. E eu estou falando da depressão clínica. A primeira da tríade da depressão, tríade diagnóstica, por assim dizer, é a desmotivação crônica. Não quero tomar banho, não quero me levantar, não quero trabalhar. Vem acompanhado de uma sensação de um vazio profundo. Perdi senso de missão, perdi senso de propósito. A vida está em preto e branco. Então, a desmotivação crônica. Por que crônica? Porque não é um entristecimento. Assim, eu não fico... Todo mundo fica triste. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Me entristeci muito. Mas fechei esse luto. Eu não abri um quadro depressivo porque meus pais morreram. Então, a tristeza, que é uma emoção de base, ela é importantíssima para a vida. Imagina se a gente vivesse só de alegria, como aquele filme Divertidamente. Aliás, uma das cenas interessantes do filme é que a tristeza se mescla com a alegria e ela tem arrependimento, que é um sentimento que volta para casa. Mas isso é tema para quem quiser assistir o filme. Mas tristeza é diferente de depressão. É uma desmotivação crônica, porque ela prevalece ou permanece por pelo menos 3 meses. Segundo critério importante dessa rede, é a lentificação do pensamento. Oi, Dona Maria. Dona Maria. O pensamento fica muito lento. O raciocínio se perde, a cognição fica muito fragilizada. E a terceira tríade, para completar, né, a terceira, digamos, pilar da tríade, é o pensamento de morte, pensar em morrer, ideação suicida e até a tentativa de tirar a própria vida. Então, consideradas esses três pilares, essa tríade, nós temos uma depressão clínica. Mas nós temos vários quadros psicopatológicos em que um episódio depressivo pode aparecer. Nós temos, por exemplo, o transtorno depressivo, misto depressivo ansioso.
pode aparecer numa parte da vida. A ansiedade se torna tão angustiante que se transforma em depressão. E é um dado bem interessante esse. Às vezes a pessoa está tão deprimida, tão mal, que é na melhor eventual da depressão que ela tenta tirar a própria vida. Veja como é complexo. Uhum. Né? Então, nós temos muitos quadros em que um quadro depressivo, muitos episódios ou situações da vida em que um quadro depressivo pode abrir. Né? Por exemplo, eu já vi um sujeito tirar a própria vida e se jogar com a família de um prédio aqui do Recreio, porque houve a notícia de que o salário dele seria cortado. E ante ao terror de ser mandado embora e perder o padrão de vida, ele jogou primeiro a esposa, depois se jogou com os outros dois filhos. Muito provavelmente ele já tinha um quadro depressivo grave aberto, e mais essa notícia, digamos assim, a gota d'água, para que ele tirasse a própria vida. Então, nós estamos falando de uma depressão clínica e de quadros depressivos em muitos outros ou outras categorias psicopatológicas. É bem complicado, né? A pessoa precisa ficar atenta. E as pessoas que estão ao lado também, né? Porque nem sempre a pessoa percebe, né? Muito. Você sabe, doutora, que de cada 10 suicídios, 9 são evitáveis. Como assim? Você tem uma pessoa que quer tirar a própria vida, aí aparece um outro que diz, não pode fazer isso. Eu estou aqui para você, mesmo desconhecido. Olha, eu não sei o teu nome, não sei a sua história, mas a vida pode ser melhor. Deixa eu te ajudar, deixa eu te estender a mão. 9 em cada 10 são evitáveis. O que Olha nos só. remete assim a falta, muitas vezes, de companheirismo, a falta de amizade, a falta de um carinho, mesmo virtual. Nós temos os CVV Samaritanos, por exemplo, que é um serviço 24 horas por dia que atende o Brasil todo em pessoas que estão em angústia. Evitam muitos suicídios. Eu conheci a história de uma igreja que foi num desses pontos. Você sabe que muitos suicidas escolhem pontos específicos para se suicidar. Nos Estados Unidos tem a Golden Gate Bridge, que fica na cidade de São Francisco. Muita gente se joga de lá. E eu já ouvi de plantões de pessoas que viram à noite, passam na madrugada, apenas para convencer o sujeito a não se jogar de lá. E funciona. Olha só, tá vendo? Uma mão estendida, um carinho, porque, só estendendo mais um pouquinho para te deixar à vontade na próxima pergunta, a depressão ela tem um aspecto existencial, ou seja, uma perda muito grande, alguma coisa que acontece na vida pode abrir um quadro depressivo, mas a depressão pode ser congênita, herdada. A pessoa não tem determinadas enzimas ou neurotransmissores importantes que regulam o humor, e o principal deles é a serotonina, em baixo. Aí não precisa acontecer nada na vida e a pessoa está depressiva. E aí a necessidade de se tomar uma medicação antidepressiva e principalmente, gente, procurar um terapeuta. Uhum. Acho que é uma das principais ações, né, para o tratamento. Já que você falou sobre isso, quais então, o que pode provocar a depressão? E aí, lembrando um pouquinho do que nós conversamos na live anterior, o estresse e a ansiedade podem precipitar a depressão? Quais os fatores de riscos e os gatilhos mais comuns? Olha, se a gente pensar em termos pandêmicos, ali na região, veja como a coisa é complexa. Né? Nós temos esse embate político de vacina ou não vacina, põe máscara ou não põe máscara, aglomera ou não aglomera, libera o transporte, não libera, por uma razão econômica. Na região de São José dos Campos, foram perdidos cerca de 130 mil empregos. Eu tenho convicção absoluta de que muitos
pais de família abriram quadros depressivos. Eu não posso afirmar uma depressão clínica, mas quadros depressivos. E uma pessoa depressiva na família acaba por contagiar negativamente aquele clima, aquele ambiente familiar. Então, nós pensando, se a gente for pensar em causa, existem causas no ambiente, externas a nós, e existem causas no ambiente interno, que dizem respeito à genética, por exemplo. Eu dificilmente vou ter depressão. Eu acordo feliz, vivo sorrindo. Igual aquele cântico que eu aprendi quando eu era pequeno, né, na igreja metodista. Tropeça aqui, oi, cala, cai, acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Uhum. Quais as orientações para as pessoas que estão perto de alguém que está passando por uma crise de depressão? O que falar, o que não falar? Porque o não, quando você coloca o não, ou se dá como exemplo, eu acho que isso não é legal, né? Não, porque se você se der como exemplo, aí que a pessoa pode dizer o seguinte, tá vendo? Só você é feliz, eu sou feliz, É, eu tenho mesmo é que morrer ou sei lá o quê. uhum, Às vezes, a melhor coisa é estar ao lado dele. Você não precisa ter as respostas que a pessoa deseja obter. Chorar junto. Eu costumo dizer que a depressão é como um inverno que se abate sobre a pessoa. Não adianta gritar, não adianta berrar. A gente ouve coisas do tipo tão esdrúxulas, né? Essa mulher precisa, né? Porque a depressão ataca muitas mulheres, né? Tem uma prevalência maior entre as mulheres. Que essa mulher precisa um tanque de roupa para lavar. Nossa, eu me revolvo em mim quando eu ouço essas coisas. Né? Então, o processo depressivo de alguém deve ser acompanhado por alguém que tem compaixão, empatia, uhum. estar ao lado dele, chora junto, abraça. Né? Às vezes fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma caminhadinha no sol? Eu te ajudo. Aí abraça a pessoa. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem muito lugar propício para isso, porque aqui no Recreio dos Bandeirantes, por exemplo, a gente mora perto da praia. Vamos, eu te levo. Então, Uhum. antes de tomar remédio, antes de fazer terapia, a gente pede para a pessoa dar uma mudançazinha no estilo de vida. Às vezes, uma caminhada dentro do condomínio. Já Uhum. começa a mudar o humor da pessoa. Porque ao invés dela ver o cinza dela mesma, se ela for andar, por exemplo, no condomínio onde eu moro, ela vai ver muito verde. E o verde, né, tem a ver com cromaterapia, faz bem para a gente, né? Eu acho que o Criador criou a gente para viver no verde e não no cinza. Exatamente. E agora, Davi, já que a gente estava falando de depressão, vamos falar de superação. Davi, conta aí um pouquinho da sua história, o que que você julga importante a gente saber sobre a sua vida? Então, fala aí, galera. Pra quem não me conhece, sou Davi Teixeira, mais conhecido como Davizinho Radical, pra quem entrou agora. Então, cara, hoje eu sou atleta de surf, skate, natação, golfe, e eu sou um cara, tipo assim, que eu sempre gostei de ser independente. Meus pais sempre me criaram como um menino super independente, porque eles não vão estar aqui para sempre, né? Então acho que eu tenho que aprender a me virar sozinho, enfim. E como eu sou um cara muito competitivo, né? Muito para cima, sempre gostei de esportes. Eita, tio Daniel saiu. Eu vou tentar chamá-lo de novo, deve ser a conexão dele. Beleza, beleza. Mas pode continuar. Fechou. Então, eu sempre gostei de esporte, sempre fui um cara assim, muito alto astral, né? Muito pra cima. Mas aí voltou? Aí voltou. Foi. Então, como eu tava dizendo, nem tudo pra mim assim foi muito fácil. Antes de eu nascer, quando eu ainda estava na barriga da minha mãe,
quando ela recebeu a notícia que eu viria com uma fumaça de 4 tempos, pô, cara, foi um choque, né? Pra ela, com certeza, eu me imagino no lugar dela. Mas toda a minha família sempre deu apoio à minha mãe, minha irmã mesmo, um exemplo. Né? Ela era muito pequena, ela devia ter uns 14 anos. Mas ela, pô, mãe, eu quero um irmãozinho, cara. Eu aceito ele da maneira que ele vier. Pra mim não importa. E aí, isso, sabe, motivou a minha mãe, foi motivando, apesar dos médicos falarem para abortar, que eu podia sem morrer, que eu podia durar só 2 dias, enfim. Mas eu agradeço muito a Deus por eu ter nascido, né, com essa limitação, né, com essa deficiência. Porque, cara, se eu não tivesse nascido assim, eu não estaria nem falando aqui hoje, sabe? E eu não conheceria Deus. Que o que eu acho também muito importante, né? Que você perguntou, uma das paradas assim, que eu mais gosto sobre a minha vida, para vocês saberem, é que recentemente eu tive um encontro muito especial com Deus, que, cara, mudou completamente minha vida, minha forma de pensar, sabe? Mudou meus gostos, interesses, e eu quero levar essa paz, essa coisa tão boa aí pro mundo inteiro. E hoje eu quero ser um evangelista aí dele, levar a palavra dele da maneira que eu puder. Que legal. E me fala uma coisa, para quem não te conhece, né? Quais as malformações que você teve, assim? Foram as mãos? Então, nos 4 membros, né? As 2 mãos, os 2 pés. Os meus pés, eles são, tipo, menores um pouco, né? Mas só isso. E as minhas mãos são assim, ó. Eu tenho 4 Uhum. juntos, 3 juntos e um separado na mão direita, né? Eu tenho esse cotoquinho aqui. Em algum momento você já pensou em desistir de alguma coisa por causa dos seus problemas? E aí, problemas eu me refiro, pode ser a parte física e a parte emocional também. Teve algum momento assim que você já pensou em desistir? Então, cara, desistir é uma palavra que eu sempre fui criado para ela nunca estar no meu dialeto, assim, sabe? Porque eu sempre me aceitei, sempre me amei, assim, de todas as maneiras, né? Eu acho que isso também é muito importante, da forma que os meus pais também agiram na minha vida. Agradeço muito a Deus por ter colocado eles na minha vida, porque, sabe, se não fosse eles também, eu não teria essa mentalidade, né, que eu tenho de, cara, eu acho que todo mundo é diferente e a gente tem que respeitar as diferenças do outro, tá? Ser diferente não necessariamente é ruim. E, cara, nunca pensei em desistir. Eu sempre fui um cara muito motivado. Eu acho que se a gente tem a gente não conseguiu na primeira, na segunda, a gente tem que tentar até conseguir. Mas eu agora, Deus me despertou uma coisa assim. Eu acho que se a gente tem só tem que tentar sim até conseguir, mas saber se é da vontade dele. Porque não adianta, se não for da vontade dele, a gente tentar, nada vai fazer com que a gente consiga. Mas, se for da vontade dele, se a gente tentar, vai conseguir. Né? Qualquer força contra não vai ter, não vai Tudo conseguir. certo. Uhum. Muito bom. A tua vida, então, acho que uma palavra aí que resume bem é superação, né, Davi? Sim, com certeza. Porque se não fosse essa força de vontade, né, ficaria bem complicado, né? E eu sei que você está fazendo terapia com o Dr. Daniel. E você considera importante a terapia? Por que que você procurou? Pô, cara, super importante, porque na terapia a gente pode se abrir, sabe, de uma forma que a gente não consegue se abrir com, por exemplo, nossos pais, com a nossa família, nossos irmãos, pessoas de nossa confiança, mas tem certas coisas que a gente não se sente confortável, né, de compartilhar, por exemplo, posicionamentos, dúvidas, e que eu acho muito importante a gente procurar um profissional e, cara, além da gente poder se abrir com essa pessoa, além dele escutar a gente, eu acho que eles te orientam, né? Te dão conselhos que você pode levar para sua vida inteira e que eu acho super importante. Muito bom. O Daniel voltou.
Estávamos falando aqui do que o Davi considera importante, né? O porquê que ele considera importante a terapia. Eu comentei que ele faz terapia com você. Sim. Já Deixa eu agradeço achar aí, um ângulo doutor Daniel, bacana aí, aqui. pelo privilégio. O Davizinho, eu sou fã dele. Eu digo a ele que ele é um dos pacientes assim que eu anseio para vir à clínica. Eu falo, ai meu Deus, quando é que ele vem? Quando é que ele vem? Eu fico contando as Traz horas. alegria, né? Ele faz bem pra gente, o Obrigado. Davi faz bem pra gente. Olha só, Davi. Poxa, Davi, e obrigado, qual a cara. frase, que frase importante você deixaria para outros adolescentes e até mesmo adultos, assim, como uma forma de reflexão? Então, eu diria, cara, que as dificuldades, elas existem na vida de todo mundo. Não existe uma vida perfeita, né? As redes sociais mentem muito, porque aqui a galera, eu, tipo, todo mundo, assim, principalmente os influencers e tal, só posta uma parte boa da vida, mas acho que todo mundo tem dificuldades, ela existe na vida de qualquer um, mas eu acho que cabe a gente ter 3 palavras mágicas: fé, determinação e força de vontade para superar elas, e que nenhuma dificuldade é maior, sabe, nada nesse mundo é maior do que Deus e o plano, a vontade que Ele tem, sabe, para sua vida. Então, eu diria para qualquer coisa que você for fazer, se orientar com Ele, independente da sua religião, mas eu acredito que Deus seja a verdade, e se orientar com Ele para saber se é da vontade dele. E, cara, nunca desistir do seu sonho, independente da dificuldade, barreira, porque acho que nada é maior do que o que ele tem pra gente. Legal, gostei. Olha aqui o Gabriel, filho da Nutri. Fala, Gabriel. Fala, Gabriel. Beleza? Tamo junto, hein? Ele estava querendo um oi de qualquer jeito. Deixa ele, deixa o menino. Daniel, e falando assim sobre como lidar, porque o tema da nossa live era né, depressão e superação, é preciso saber viver, e por isso nós convidamos o Davi. Falando como lidar com a depressão, qual a relação então com a superação? Olha, eu vou contar uma historinha de um psicólogo chamado Viktor Frankl. É uma história assim bem dramática. Mas o Viktor Frankl era um jovem psicólogo judeu. Estourou a Segunda Guerra Mundial, ele foi para um campo de concentração em Auschwitz. E lá em Auschwitz ele disse assim: eu vou ter 3 propósitos para minha vida. 1, eu vou sair vivo desse lugar. 2, eu vou ser um psicólogo no campo de concentração para os meus irmãos judeus. 3, ele era apaixonado pela esposa, eu vou reencontrar minha esposa. Ele saiu vivo. Ele foi um psicólogo no campo de concentração. Só não encontrou a esposa porque a esposa dele foi queimada por aqueles fornos que existem lá até hoje. Aliás, é uma visita na vida que eu desejo fazer ainda, para perceber o quanto e a que nível a crueldade e a maldade chegam. Então, Viktor Frankl escreveu um livro Em Busca de Sentido, e ele diz que as pessoas que têm senso de missão e propósito muito bem definidos, elas superam muito melhor qualquer tipo de neurose, qualquer tipo de doença, situações ansiosas, depressivas. Gente, a gente tem um exemplo vivo no Davi. O Davi, eu não sei se vocês falaram, porque eu tive um problema técnico, aí eu peguei a internet aqui de um amigo. O Davi tinha tudo para ser um sujeito mal-humorado, de mal com a vida, sei lá, enveredar por caminho das drogas, amargurado. Ele não é nada disso, porque o Davi, por exemplo, sabe o que ele está fazendo aqui com a gente hoje. Ele está entregando a mensagem da vida dele com a vida dele. Então, do ponto de vista psicológico, sentir e saber o papel para o qual você veio à vida é fundamental. Eu dei treinamento para uma rede de lojas de futebol e eu disse assim: o que você vende? Você vende chaveirinho, você vende camisa,
Vende o quê? Bom, você vende a história do país. Você vende o orgulho nacional. Você vende os 4 times mais brilhantes do país, ou entre os times 4 mais brilhantes do país. Aí teve até uma foto que tava o Garrincha e o Pelé. E aí o Pelé tava meio assim, sabe? Parecia que o Pelé tava dizendo assim pro Garrincha: pô, Garrincha, não vai me dar aquele drible pra eu ficar com vergonha aqui no Maracanã, sabe? Então, tem muito a ver com isso, assim. Agora, é bom ressaltar que ninguém busca ser definido. Doença não é algo que você corre atrás de, ela te pega. Então, alguém que nasceu com baixa de um neurotransmissor, de uma enzima, né, chamada serotonina, está mais propenso à depressão. Aí precisa de tratamento medicamentoso, precisa tomar antidepressivo. Alguns casos a pessoa precisa se internar, mas sempre, sempre, sempre terapia. Então, o meu modelo de psicologia clínica é aquele modelo em que eu até chamo de psicologia da conexão. Eu me conecto com o meu paciente, eu me ligo a ele. Eu sou parte da vida dele, ele é parte da minha. A gente fica conectado um com o outro, né? Então, muita gente tem recebido esse tipo de abordagem que tem conseguido se levantar. A minha expectativa, né, doce, assim, até idealizada, é que todo mundo tivesse assim a capacidade do Davi de superar, né, as situações quaisquer que sejam na vida. Mas quando a gente sabe assim para que a gente veio, para que a gente existe, por que a gente está fazendo aqui na vida, tem todo sentido. Eu comecei a trabalhar hoje às 8 da manhã, tô até agora, e estou feliz da vida nessa live. Uhum. Tem a ver com o meu propósito na vida, né? É isso aí. Então, aproveitando o gancho que você falou do aspecto medicamentoso da terapia, como lidar, né, com a depressão, acho que os hobbies são importantes, né? Algumas terapias alternativas, por exemplo, acupuntura, pode aliviar os sintomas, né, de ansiedade, insônia. A meditação, que uma vez você falou em um dos teus vídeos, né? Então, o autoconhecimento para melhorar a confiança. Atividade física eu acho super importante, porque a prática regular de exercício ajuda a liberar a serotonina e a endorfina, né? E elas são essenciais no tratamento. Então, acho que o exercício é muito importante. Atividades em grupo também, né? Porque aí tem o convívio social, né? Então, amanhã é dia de eu andar de skate. Então eu vou andar de skate, viu, Davizinho? Me encontra lá no 12. Boa! Eu vou andar do meu long. Terminou meu long, eu já faço meu vídeo. Pá. Pô, Cara, eu coloco. Oi? Me fala que horas para amanhã. Amanhã, 8 horas da manhã, eu tô lá, brother. Lá no 12. O Ricardo, Fechou? o Ricardo tá falando aqui que o surf salva. Salva, salva. Salva mesmo. E... O próximo curso que eu vou fazer é um curso de mindfulness. Embora eu já conheça bastante, aplique a técnica, eu vou buscar um diploma, né? Isso é importante, só sobre mindfulness, que envolve meditação e é um pouco mais amplo que isso. É, digamos assim, um dos conceitos mais atuais em termos de meditação, autoconhecimento, a percepção do próprio corpo, não é? Então, essas terapias alternativas, mais a mudança de estilo e a atividade esportiva, são fundamentais, são tão importantes quanto terapia. Às vezes o sujeito começa a surfar, ele deixa a terapia porque ele fica bom, cara. Para de tomar remédio, porque ele está serotoninado, está endorfinizado, ele está todo, e natural, o corpo produz isso, não é? Além, né, doutora, de uma alimentaçãozinha balanceada aqui para nós, né? Na live anterior, teve uma pessoa que perguntou sobre a alimentação, só que acabou não dando tempo, né?
E tem sim uma alimentação antidepressiva, né? Eles precisam, as pessoas que têm ansiedade e depressão precisam de alimentos ricos em nutrientes, né, que ajudem a aumentar o nível de serotonina circulantes no sangue e aí provocando, né, um bem-estar e melhorando o humor. Então, esses alimentos, eles precisam ter, por exemplo, triptofano e ômega 3. Então, por exemplo, carne, peixe, frutos do mar, ovo, castanha, amendoim, ervilha, banana, Eu, eu tenho, abacate. eu tenho uma dúvida, mas eu acho que os alimentos muito insaturados, muito gordurosos, não ajudam, né? Não, a gente prioriza a gordura boa, então castanhas, os peixes, né? Então, sempre priorizar a gordura boa. Alimentos ricos em cálcio também, então leites e derivados, alimentos ricos em magnésio, chocolate, priorizando, optando pelo chocolate amargo, castanhas também, amêndoas, aquelas sementes de abóbora, arroz integral, aveia, alimentos ricos em vitamina D, né, o complexo B, né, espinafre, leite, derivados também, frango, ameixa, melancia, vitamina Você falou, C. você falou um negócio super interessante. Um médico meu aí de São Paulo, do complexo D. Nossa, o meu humor melhorou demais. Até Então. de Então, porque esses alimentos, eles ajudam, né, a aumentar os níveis de serotonina e melhora o bem-estar e o humor. Aí, outra fonte importante também são as fibras, que aí a gente encontra nas frutas e nos vegetais, né? E nas sementes, por exemplo, de chia, linhaça, gergelim. E esses alimentos, eles são importantes que a gente coma em todas as refeições. E ficar de olho também na saúde intestinal. Por quê? Porque o ambiente intestinal saudável, ele, na verdade, as bactérias boas, né, do intestino, elas seguram e elas são ajudam na produção, né, de serotonina. E é uma porcentagem muito grande dessa serotonina no intestino. E isso significa que quanto melhor o ambiente intestinal, maior a serotonina circulante e mais bem-estar e bom humor. Então, por isso que você melhorou também. E aí, controla então a depressão e os níveis de ansiedade. Por isso que muita gente usa aqueles probióticos, né? Então, kefir, iogurte, isso é super importante. Eu vi uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se eu estou certo nisso, mas eu já li alguma coisa, aí quero que você me ajude. O glúten parece que não, né? Parece que o glúten ele cola assim no estômago e evita um pouco a absorção de algumas enzimas importantes. Isso. Você não Na sei. verdade, o glúten, muitas pessoas que têm problema com o mau humor, às vezes retirando o glúten, o humor realmente melhora. Né? Só que Porque aí o que é importante é o seguinte, a gente não pode sair tirando tudo, a gente vai fazendo um teste. Então, se falar isso aqui, aí todo mundo vai querer tirar o glúten. Não é isso, é só quem tem intolerância, né? Só quem tem intolerância. E aí, para isso, precisa de profissionais especialistas na área para poder conduzir da melhor maneira possível, orientar, né? perfeito, perfeito. Muito Eu tenho bem. um amigo que melhorou muito e até a disposição para o sexo, ele cortou o glúten. A libido dele aumentou.
É isso mesmo. Algumas pessoas precisam realmente cortar o glúten, assim como tem pessoas que têm intolerância à lactose, e etc. Perfeito. Nessa alimentação, o que precisa tirar, tirar não, reduzir, né, escolher bem os carboidratos, reduzir o açúcar. Então, aí teria que ter uma live só sobre isso. Mas tem que reduzir o açúcar e os carboidratos e aumentar, então, alimentos que ajudem realmente, principalmente do grupo dos reguladores. E aí, quanto mais colorido o prato, melhor. É o arco-íris dos alimentos. O meu prato é hiper ultra colorido. Eu coloco menos 8 cores no meu prato. Uhum. Eu tive a oportunidade de almoçar no shopping center aqui perto. E tinha cenoura, tinha beterraba, couve, tinha aquele trigo árabe, pule, um pouquinho só de batata. A carne era uma fraldinha na brasa. Tá dando até fome, né, Davi? Caraca, eu tô aqui já babando, maluco. Que isso? É muito bom comer bem nesse. Tá, maluco. Teu prato é colorido, Davi? Ele é, cara, ele é. Eu sempre tento colocar tudo quanto é tipo, porque não comer muito, mas comer bem, sabe? Uhum. Eu gosto de comer, acho que deu pra perceber, né? Davizinho, você tem cara de quem come pra caraca. Tá comendo até a prancha depois que sai do mar. Isso. Pessoal, nós temos aí uns 10 minutinhos. Queria, Daniel, que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho e contatos e os grupos que você está abrindo. E depois eu passo para o Davi. Gente, eu trabalho aqui na Avenida das Américas 8000, no Recreio. Você pode entrar no meu Instagram, Camaforte Daniel, lá tem todas as informações. Eu tenho feito 15 dias a ponte aérea que o São Paulo, e eu devo começar a atender, na verdade já comecei a atender, em parceria com a doutora Roberta, um paciente de São Paulo, e eu estou tendo já alguma cura de pacientes do Jardins, do Leopoldina, e eu devo começar a atendê-los presencial e online. Então, você pode me procurar, eu atendo nessas duas modalidades. Sempre gosto de atender pelo menos primeiro ao vivo, para ter um contato assim, direto, olhar nos olhos. Eu trabalho com grupos terapêuticos só para mulheres. Só para mulheres. Porque as mulheres elas têm uma suscetibilidade grande a determinadas questões, que são uma das minhas especializações. A doutora Roberta, inclusive, faz parte da assessoria nutricional a esse grupo terapêutico aqui no Rio. Talvez a próxima, né, entrar na ponte aérea seja ela. E a gente está levando a coisa de uma maneira assim, muito suave, muito leve. Eu amo o que eu faço, eu sei que você também gosta, faz, né? Então, para a gente ficar leve. Eu tenho também um curso sendo divulgado no meu Instagram, em outras mídias, dependência química, que é uma das especializações. É só você falar no meu Instagram, tá bom? Confirma o seu Instagram. Camaforte Daniel. Aí é só mandar um recadinho lá no direct, né? Isso, e aí a gente conversa. É isso aí. E você, Davi, passa seus contatos, conta aqui pra gente como estão os patrocínios. Então, antes de tudo, queria agradecer a vocês, a Roberta, doutor Daniel. Muito obrigado aí pela oportunidade, de verdade. E, cara, já peço aí também toda a galera que está assistindo, se inscrever aí no meu canal do YouTube, Davizinho Radical, e no meu Instagram também, por favor, que vai me ajudar muito. E, cara, também agradecer meus patrocínios, a Oi, Secretaria de Esporte, BDO, e a todos aí que me apoiam, muito obrigado, Brasas, e Água da Montanha, e é isso, tamo junto. É isso. Roberto, fala do meu canal do YouTube,
é uma empresa que eu estou abrindo. Parla, de falar em italiano, Parla Sapiens, fala humana. Então você vai lá no YouTube, Parla Sapiens, Parla Sapiens por Daniel Camafaro, tá bom? Legal. Davi, o seu Instagram? Davizinho Radical também. Davizinho Radical, muito bem. E, pessoal, agora mais alguém quer mandar perguntinhas aqui? Aí a gente vai respondendo, que temos acho que uns 8 minutos. Tem uma pessoa que a gente vai pro consultório e sai com Rivotril. Não é bem assim, não senhora, não senhorito. Às vezes você sai com nada. Você sai com prescrição para fazer terapia. Então, nem sempre você tem critérios diagnósticos ou severidade. A depressão ela é leve, moderada e severa. Na depressão leve, na maioria das vezes, não de remédio. Né? Uhum. Então, tira o Rivotril da cabeça. Não é nada disso. Deixa o médico ser médico. Depende do caso, né? Exato. Ó, tem a Andréa Abreu, tá falando menino de ouro. Valeu, tia Andréa. Davizinho tá ficando com cara de homem grande, ó. Alguém colocou aqui, Davi. Valeu. Vai fazer filho, menina querendo ficar com o Davi. Ó, já viram já bigodinho já? O bigodinho do garoto também. Você tá com quantos anos, Davi? Tô com 15, faço 16 esse ano. Aê, muito bem. Tem mais aqui. Vamos ver, ajuda aí, gente, a ver as mensagens aqui. Davizinho é o cara. Deixa eu ver isso? aqui. Davizinho tá ficando com cara de gente grande. Ó. Vamos lá. O som tá Alguém ruim. está falando sobre questão de exame de sangue. Sim, o médico deve pedir exame de sangue para fazer uma apreciação de como você tem, por exemplo, que nós não falamos aqui. Às vezes, quando você tem alguma desregulação hormonal, algum problema neurológico, você tem sintoma depressivo. Então, o último curso que eu fiz foi sobre neuropsiquiatria. Então, às vezes, o sujeito está com depressão, você medica para depressão que ele tem um problema neurológico, ele tem um problema na tireoide. Então, são fundamentais. Médico fundamental. Uhum. Eu acho que assim, médico, apoio da família, né? Terapia, alimentação, as terapias alternativas aí, atividade física e todo o apoio possível, né, das pessoas que estão perto. Exatamente. Fiz um videozinho, desculpa, gente, escrito onde eu tô, mas eu fiz um videozinho falando sobre empatia e simpatia. O simpático é alegre e tal. Vamos tomar um sorvete e tal. Tudo isso é bom. Mas empático, a empatia é algo que sentir a dor da pessoa. Então, o depressivo precisa mais do empático que do simpático. Uhum. Estar ao Exatamente. lado dele, né? Exatamente. A Jamile tá falando, Davizinho, exemplo. Ó, Davi, tem um monte de fã aí. E é isso, gente. Obrigado. Meu fã. Pô, valeu de verdade, gente. Obrigadão aí por tudo. Tamo junto sempre. Se eu pudesse, na moral, eu fazia uma festa aí com todo mundo junto. Ia ser maneiro, mas também com pandemia aí não pode, né? Quando que você faz aniversário? Eu faço 10 de agosto. 10 de agosto. Logo, logo tá aí. 16, né? 16. Então tá bom. Ele tinha 16, meu pai. Ó, Passa rápido. cuidados, hein? Cuidados, hein? Maravilha, Davizinho. Então tá bom. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês. Vocês aceitaram o convite na hora. E manda um beijo para sua mãe, Davi, que eu conheci hoje.
Quero agradecer também a participação do pessoal que entrou na live. E podem entrar na página Vida Nutri Saúde e pedirem, né, os temas. Nós temos na página várias entrevistas, vários bate-papos com especialistas. Não é só a parte da alimentação. E aí a gente, com base nas sugestões, nós vamos convidando os profissionais e fazendo as lives, né? E acho que é importante porque às vezes do nada aparece alguém precisando justamente de um apoio, né, de especialista, e através da live a gente pode também contribuir. Isso mesmo. Então, um grande beijo para vocês e até a próxima. Até a próxima, Foi um gente. prazer, hein? Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Até, um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.